Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos para a aula 22 da disciplina Cálculo 3, que está sendo ofertada remotamente pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Montes Claros. Ler o conteúdo da aula de hoje? Deu uma lida rápida. Deu uma lida rápida? Nayane Passei falou o que sim. olho. Passou o olho. Para variar, passou o olho. Então, hoje a gente vai falar a respeito de planos tangentes. Na verdade, a gente vai fazer uma generalização do que a gente tinha feito lá no início do curso, acho que foi a sessão 15.6, se não me engano, do Stuart, que falava a respeito de área de superfície. Então, agora a gente vai voltar a falar sobre áreas de superfície, só que dessa vez, planos tangentes e área de superfície, só que naquela oportunidade, a gente estava falando a respeito, acho que está falando aqui no início do curso, aqui do conteúdo, naquela oportunidade a gente pegava a parametrização do tipo gráfico. Então, agora, não necessariamente a gente precisa, a gente aprendeu na aula passada que se você tiver uma função vetorial dessa maneira, tá vendo, com parâmetros u e v, variando numa região do plano, você consegue parametrizar, escolhendo essas funções paramétricas aqui, ó, x, y e z, de forma que determine uma superfície parametrizada. Então, essa superfície parametrizada, ela não necessariamente ela precisa ser do tipo gráfico, ela pode ser outras leis de associação, porque do tipo gráfico você simplesmente deixava o x e o y como sendo eles próprios e o z como sendo o f de xy, ou seja, o x e y era o u e o v aqui da história, né? Ou seja, o x de uv era x, Bruna chegando também, e o y de uv era o próprio y, variava no domínio, e a minha imagem deles, né, que era o z aqui, eu chamava de f de xy. Então, isso aqui dava uma superfície, era uma parametrização do tipo gráfico. Então, Ricardo também chegando. Então, nós vamos querer determinar o plano tangente. Então, nosso primeiro objetivo da aula de hoje é determinar o plano tangente a uma superfície parametrizada S. Dada por essa função vetorial aqui, R de UV. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um ponto na superfície e eu vou querer fazer um plano tangente apoiado em cima desse ponto. Então, esse ponto ele tem um vetor posição, se você pegar lá da origem, né, essa função vetorial aqui, quando você aplica no ponto U0, V0, quando o U e V varia nos parâmetros U e V, né? Ou seja, você pegar o U como sendo o 0, o V como sendo o V0, você vai ter um vetor posição para essa equação vetorial, e esse ponto P0 vai ser exatamente na ponta desse vetor. Acho que aqui embaixo tem uma figura, deixa eu ver se tem, aqui, ó. Tá vendo? Você pega o ponto U0, V0, esse camarada aqui, e aí esse ponto aqui, a ponta desse vetor posição, tá vendo? É exatamente o ponto P0 que eu tô falando para vocês. Então, a ideia, qual que é a ideia? Pode falar, Liane? Levantou a mão? Judson chegando. Foi sem querer? Tá. Porque a Ariane levantou, ou foi Nayane que levantou a mão aqui. Então, o que acontece? Qual que é a ideia? Foi Nayane. Eu pensei que aqui é porque as duas aqui, ó, só mostrar para vocês aqui. Apareceu bem aqui, ó, entre vocês duas. E aí eu fiquei sem saber se aparece do lado direito ou do lado esquerdo, né? Se era Ariane ou se era Nayane, né? Aqui. Aí não deu para saber quem que era. Então, qual que é a ideia? A ideia, desculpa, é se mantivermos uma variável constante, ou seja, se você pegar o U constante, quando você pega o U constante, olha o que acontece aqui, ó. Imagine que você pegou U igual ao zero. Esse ponto aqui, ó, é o zero, no eixo do U. Observe que o V ficou livre, não ficou? O V ficou livre aqui no eixo do V, tá vendo? Então, eu vou ter uma função que depende de uma única, a minha R, né, vai depender de um único parâmetro, né, ou seja, vai depender só de V. Então, o que acontece? A gente viu na aula passada que isso aí vai determinar uma curva de grade.
essa curva de grade, tá vendo? Ó? Aqui, ó. Eu chamei aqui de C1, uma curva de grade C1 em S. Então, cadê o C1? Aqui, o C1 é essa curva aqui. Não sei se dá para vocês visualizar ela, mas ela está aqui, ó. C1, beleza? Então, se você pega U igual ao zero, você vai ter essa curva de grade C1. E da mesma maneira, se você pegar V igual a V0, imagine que você fixou o V aqui no V0 e deixou o U variar aqui, ó. Quando você deixa o U variar, a imagem disso aqui vai gerar quem? Vai gerar essa outra curva aqui, ó, C2. A outra curva de grade C2, beleza? Então, o que a gente viu na aula passada, né, naquela hélice tubular, que tínhamos as curvas de grades. Então, voltando aqui, o vetor tangente a C1, eu vou ter um vetor tangente a C1, deixa eu só apagar aqui para poder a gente visualizar melhor. Ó, eu vou ter um vetor tangente a C1. Quem que é o vetor tangente a C1? Aqui, ó. Esse camarada aqui, ó. Lembra que para fazer o C1, eu mantive o U fixo, né? Se eu mantive o U fixo, então significa que o V está variando. E se o V está variando, isso aqui é exatamente a derivada parcial lá do curso de cálculo 2 que a gente viu. Isso aqui é exatamente a derivada, essa inclinação aqui, essa curva, a inclinação dessa reta tangente, ela é dada exatamente pela derivada parcial em relação a V. Da mesma maneira, e eu sei quem que é a derivada parcial em relação a V, né? Porque se eu tenho quem que é a minha R de UV, tá vendo? Eu tenho a minha R de UV aqui, ó. Então, eu consigo calcular a derivada parcial dela em relação a V. Ou seja, basta derivar x em relação a V, basta derivar y em relação a V e basta derivar z em relação a V. Tudo aplicado no ponto U0, V0. Por que que aplica no U0, V0? Porque é exatamente onde é que o ponto P, esse ponto P0 aqui, ó, ele tá, exatamente esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é exatamente a interseção das retas constantes U igual a zero com V igual a V0. Então, da mesma maneira que eu determinei esse vetor tangente à curva de grade C1, eu consigo também determinar o vetor tangente à curva de grade C2. E quem que é ele? Ó, a curva C2, o que a gente fez? A gente manteve o V constante, não foi? Para fazer a C2? Então, esse camarada aqui, ó, ele é exatamente a derivada parcial em relação a U. Porque se eu mantive o V constante e deixei o U variar, então eu tenho exatamente a derivada parcial em relação a U, que é dada por essa expressão aqui, ó. Tranquilo? Os dois, como que a gente determina os dois vetores tangentes às curvas de grade C1 e C2? Sim. Beleza. A Ariane falou sim, Daniel também. Tá. Então, qual que é o meu objetivo? Meu objetivo é fazer um plano tangente aqui, ó. Eu quero desenhar um plano tangente a essa superfície nesse ponto. Ou seja, uma coisa que... Imagine uma bola de futebol, imagine que essa coisa azul aqui seja uma bola, e aí você quer colocar uma folha de papel em um determinado ponto dessa bola. Essa folha de papel seria o plano tangente, nesse ponto. Então, se eu já tenho esse vetor e esse vetor que pertence a esse plano, então um candidato natural a vetor normal do plano seria exatamente o produto vetorial que a gente viu lá na geometria analítica e álgebra linear. Se esse produto vetorial entre os vetores RU e RV, a gente sabe que o produto vetorial entre dois vetores, ele vai dar perpendicular, não vai? Vai fazer 90 graus, então é exatamente o que a gente precisa para ser o vetor normal, tem que fazer 90 graus, né, com os vetores contidos no plano. Então, se esse camarada aqui for diferente do vetor nulo, ótimo. Eu já vou conseguir, é o que está falando aqui, ó. Se o produto vetorial for diferente do vetor nulo, então a superfície é dita suave, ou significa que você tem um plano tangente bem definido aqui nesse ponto, ou seja, não tem a possibilidade de você apoiar dois planos tangentes, vai existir somente um plano tangente, cujo vetor diretor, o vetor normal desse plano tangente, é dado exatamente pelo produto vetorial. Ficou claro como é que a gente vai determinar o
o plano tangente, qual que é o vetor normal que a gente vai pegar? É exatamente esse camarada aqui, ó. Se ele for, logicamente, diferente do vetor nulo. Se ele for o vetor nulo, significa que a superfície ela não é suave, né? Naquele ponto que você está querendo determinar o plano tangente. Claro, até então? Beleza. Então, aqui está um exemplo, só para a gente fazer uma conta, tá vendo? Eu tenho uma superfície parametrizada por essas equações, tá vendo? Esse x aqui é o x de uv, esse y aqui é o y de uv, e esse z aqui é o z de uv. Então, eu quero fazer um plano tangente no ponto 1, 1, ou seja, 1 para x, 1 para y e 3 para z. Né? Observe que quando você pega o x como sendo, ó, por exemplo, você pega o u como sendo 1, o x é 1, então o u é 1, tá vendo? E aqui vai ficar 1 mais 2, né? Porque o u é 1, o v é 1, então 1 mais 2 deu 3, né? Que é o z aqui. Então, minha equação vetorial vai ter essa carinha aqui. Então, nós precisamos dos vetores derivadas parciais para poder fazer o produto vetorial deles, né? No ponto. Então, aqui o ponto 1 é o ponto 0, V0 que eu peguei aqui, né? Ou seja, esse camaradinho aqui, ó, é o ponto 1, 1, né? Da história lá, né? E o ponto 3 é exatamente esse ponto 3 aqui, ó. Valdomiro, Oi? eu posso pegar qualquer ponto desde que esteja no plano? Na Desde que... superfície? Então, você pode, com certeza. Se você Tá. pode calcular o plano tangente, aqui embaixo vai ter o desenho. Aqui, ó. Eu escolhi exatamente os pontos de coordenada 3, 1 para x, 1 para y. Peguei esse ponto aqui, ó. Esse ponto P. Mas se você quisesse calcular, por exemplo, aqui, ó, você ia ter outro plano tangente lá. Ah, tá. Entendi. Basta você escolher outros pontos para U, para V e para U e V, né, no plano. E aí, logicamente, quando você calculasse a imagem dele, utilizando essa equação vetorial aqui, você ia cair em outro lugar da superfície. Entendi. Obrigada. Você pode, de nada, você pode colocar em qualquer lugar que você quiser. Nesse caso aqui, ele pediu para colocar o plano tangente nesse ponto aqui específico, né? O 0V0 como sendo 1, e a imagem dele, lembra do vetor, esse vetor aqui, ó? Esse camarada aqui é exatamente o R de U0, V0. Ele dá exatamente o P0 lá na superfície. Esse P0 aqui da história lá é o ponto 113 do nosso exemplo. Né? Vou dar uma despoluída aqui. Voltando, então, o que acontece? Eu preciso encontrar as derivadas parciais. Então, eu vou derivar essa função vetorial aqui, ó, em relação a U. Então, se eu derivo isso aqui em relação a U, o que vai dar? Vai dar 2U, concorda? E aí eu tenho que aplicar no ponto 1, 1. Lembra que eu tenho que aplicar no ponto U0, V0? O 0V0, o 0V0, tá vendo? Todo mundo eu tenho que aplicar nesse ponto aqui, ó. As outras também, tá vendo? Então, por isso que eu estou calculando as derivadas e estou aplicando no ponto 1, 1, tá vendo? Aqui, eu vou derivar esse aqui em relação a quem? Eu estou derivando em relação a U, não estou? Se eu estou derivando em relação a U, a derivada de V ao quadrado em relação a U dá o quê? Concorda? Sim? E por último, a derivada disso aqui em relação a U vai dar quanto? Vai dar 1, concorda? Porque a derivada de 2V é 0, né? Em relação a U. Quando eu aplico no ponto, eu vou colocar 1 no lugar do... Se essa expressão aqui dependesse de U e V, eu ia colocar 1 no lugar do U e ia colocar 1 no lugar do V. Como ela depende só de U, então vai ficar 2 vezes 1, então por isso ficou 2. Essa aqui, independente de onde você aplicar, vai dar 0. E essa aqui, independente de onde é que você vai aplicar, também vai dar 1, né? Porque é constante. Então, eu tenho meu vetor derivada parcial em relação a U. Agora, eu vou derivar em relação a V. Derivar x, vocês lembram que o x é U ao quadrado, né? A derivada de x em relação a V, como é U ao quadrado, vai dar 0.
Depois, o y era v ao quadrado. Então, a derivada em relação a v vai dar 2v. E, por último, era u mais 2v, né? A derivada de z em relação a v vai dar 2. Beleza? Aplico no ponto 1. Esse aqui deu 0, independente de onde que aplica. Esse aqui vai dar 2, porque vai dar 2 vezes 1. Eu vou colocar o 1 no lugar do v aqui, né? E esse aqui vai dar 2, porque é constante. Então, eu tenho os vetores RU e RV. Um é 2, 0, 1. Beleza? 2, 0, 1. Tá vendo? 2, 0 e 1. E o outro vetor aqui deu 0, 2 e 2. Essa conta aqui é só fazer o determinante, né? Ou seja, quem está na direção I, na ida aqui deu 0 e na volta deu menos 2, tá vendo? Então, deu menos 2 na direção I. Quem vai estar na direção J, na ida, vai zerar, tá vendo? E na volta vai dar menos 4. E na direção Z, quem que vai ser? Na ida, vai dar 4 positivo. E na volta vai dar 0, né? Então, dá o 4 positivo. Então, deu o vetor menos 2, menos 4 e 4. Logicamente, é diferente do vetor nulo. Então, logicamente, essa superfície ela é suave nesse ponto, ou seja, dá para você colocar um plano tangente, e esse plano tangente tem exatamente as coordenadas desse vetor aqui como vetor normal. Ok? Então, a equação do plano, vocês lembram lá como é que era a equação do plano, né? Você colocava a derivada parcial em relação à coordenada do vetor normal, né? Esse aqui é o vetor normal. Essa aqui é a coordenada em relação a x, em relação a y, em relação a z. Então, esse camarada aqui multiplicava x menos x0. O x0 da história aqui é o 1, né? O y0 é 1 e o z0 é 3. Ok? A equação do plano? Vocês lembram disso, né? Lá atrás? Então, ficou menos 2 que multiplica x menos x0. Aqui, menos 4 por causa desse menos 4 aqui, né? Que multiplica y menos y0 e depois mais 4 que multiplica z menos z0, igual a 0. Essa é a equação do plano. Então, quando você desenvolve aqui, ó, menos 2x mais 2, menos 4y mais 4, mais 4z menos 12, você vai ter o quê? Dá para dividir todo mundo por 2, né? Então, vai ficar menos x mais 1, menos 2y, mais 2, mais 2z, menos 6, igual a 0. Então, vai ficar menos x. Esse x eu passei para o outro lado, por x positivo. Derek chegando. Esse x eu passei para o outro lado, ficou x positivo. Esse 2y eu passei para o outro lado, ficou 2y positivo. Esse 2z eu passei para o outro lado, ficou menos 2z. E esses números aqui vai dar quanto? 1 aqui, com mais 2 aqui vai dar 3 positivo, com menos 6 deu menos 3. Então, menos 3 passou para o outro lado, mais 3 igual a 0. Que é exatamente a equação desse plano aqui. Ó. Então, essa aqui eu tenho a minha superfície parametrizada. Essa superfície parametrizada aqui, vocês podem desenhar ela utilizando o GeoGebra. Vocês podem colocar o comando lá, superfície. Aí vocês escolhem aquela lá, expressão, expressão, expressão. A variação do parâmetro, aí o parâmetro 1, vocês escolhem como sendo U, ok? E o parâmetro 2, vocês escolhem como sendo V. Ok? E desenha essa superfície aqui. Nesse caso aqui, como ela está definida no R2, todo, né? Não tem problema, porque essa expressão aqui era quem? Era U ao quadrado, a próxima era V ao quadrado e a próxima era U mais 2V. Então, aqui U e V não tem problema nenhum, né? Aí você coloca aqui, por exemplo, U, por exemplo, sei lá, de menos 3 até 3, depois o V de menos 5 até 5, coloca alguns valores lá para poder limitar aqui, para poder desenhar, beleza? E resolve e faz essa expressão aqui que eu desenhei. O plano tangente, basta vocês digitar essa expressão aqui no GeoGebra. E esse ponto P aqui, que eu coloquei aqui na superfície, basta você colocar as coordenadas dele também lá no GeoGebra. Ele vai
marcar ele para você lá na janela 3D. Tranquilo, gente? Sim. Beleza. Bom, então aprendemos, na aula de hoje a gente vai falar sobre duas coisas, né? A primeira coisa a gente falou, que é a respeito de como calcular plano tangente a uma superfície parametrizada, dado por uma equação vetorial qualquer. E o próximo tópico da aula é como que a gente calcula a área dessa superfície. Então, aqui a gente vai generalizar, tá vendo? O que a gente fez lá na seção 1.6 do nosso material e 15.6 do livro do Stuart. Lá nós pegamos o quê? Uma área de uma superfície do tipo gráfico. Aqui a gente vai calcular a área de uma superfície parametrizada geral, dada por essa equação vetorial. Então, a ideia aqui vai ser utilizar a soma de rima. Então, qual que é a ideia? Então, nós vamos fazer, não necessariamente precisa ser do tipo gráfico, que a gente fez lá atrás já. Lá atrás, vocês lembram que a área de S era dada da integral dupla sobre D, da raiz quadrada de... Eu acho que era a derivada parcial de Z em relação a X ao quadrado, mais a derivada parcial de Z em relação a Y ao quadrado, mais 1 dA, né? Depois a gente vai ver que a gente vai encontrar uma fórmula parecida com isso aqui. Aqui o Z era igual a um F de XY. A parametrização nossa era do tipo XY e F de XY. A R, né? A minha R de XY. Aqui eu estou pegando uma R de UV qualquer, né? Não necessariamente de XY. XY era o domínio da função e F de XY era a imagem, que era o Z. Então, aqui a gente não vai necessariamente fazer dessa maneira. A gente vai pegar um caso bem mais geral aqui. Então, para simplificar, nós vamos considerar a minha variação dos parâmetros U e V como sendo um retângulo. Não necessariamente precisa ser um retângulo, porque depois a gente vai ver que a gente pode generalizar isso aqui para outra região. Lembra que a gente podia generalizar? A gente pegaria um retângulo que... Imagina que essa coisa fosse assim, né? Aí a gente pegaria um retângulo que continha isso aqui, imaginávamos que a função, criávamos uma outra função maiúscula, né, de forma que valesse a mesma função R aqui dentro e zerasse aqui fora, né, aqui fora fosse zero, ok? Então, sempre podemos chegar no caso do retângulo. Então, por isso que não perde a generalidade. Então, vamos fazer no caso do retângulo aqui. Então, o que acontece? Eu vou pegar esse quadradinho aqui, dentro do retângulo, eu vou pegar esse subretângulo. Como é que a gente faz o subretângulo? A gente faz a partição, né? Ou seja, a gente pega e fatia isso aqui, ou seja, fatia em U, fatia em V, e a gente vai ter esses camaradinhos aqui de lados ΔU e ΔV. Então, vamos pegar esse ponto inferior esquerdo aqui, ó, como sendo um ponto amostral. Vou chamar ele de UI asterisco, e VJ asterisco. Esse camarada aqui, ele é levado pela função vetorial R nesse ponto aqui, ó, PIJ. Esse PIJ, tá vendo? É exatamente a imagem desse ponto amostral através da R. Ok? Esse lado aqui é levado nesse lado aqui, tá vendo? Cada lado aqui do retângulo é levado no lado desse quadradinho aqui. Só que esse quadradinho aqui, ele não é bem quadrado, porque ele é meio curvo. A gente vai chamar esse camarada de retalho. A ideia... Quem conhece coxa de retalho aí? É uma espécie de cobertor que você vai emendando... Vai costurando pedaços de... Você conhece, Daniel? Coxa de retalho. O nome é esse mesmo, porque você vai costurando pequenos pedaços de panos, né? E aí você faz uma coisa maior. Então, isso aqui seria uma coxa de retalhos, literalmente, né? Porque esses SIJ, tá vendo esses SIJ aqui que pode ser curvos, por exemplo, é a superfície parametrizada, eles não necessariamente são planos, eles é obtido desses subretângulos aqui, levado através da função vetorial R de UV. Então, beleza. Então, a ideia é pegar esses retalhos como sendo a imagem dos subretângulos.
E aí, o que acontece? O objetivo é calcular a área da superfície. Eu quero calcular a área dessa coisa aqui, ó. Essa coisa toda. Para calcular a área dessa coisa toda, concorda que se eu calcular a área de cada retalho e depois somar, funciona? Ou seja, primeiro eu foco minhas energias de como calcular a área de um pequeno retalho. Depois que eu conseguir calcular a área desse pequeno retalho, se eu somar a área de todos eles, eu vou conseguir a área da coxa de retalhos, não vou? Que seria a superfície toda. Ficou claro qual é a ideia? Beleza. Daniel e Ariane falou ok ali. Então, o que acontece? Eu vou pegar o ponto P e J, Brenda também. Eu vou pegar o ponto P e J como sendo exatamente o camarada da posição aqui, ó. Deixa eu dar uma limpada aqui. Ó, o que é esse P e J aqui? Ó? Esse P e J aqui, ele corresponde ao canto inferior esquerdo. Isso vai ser importante por quê? Porque para mim conseguir a área desse retalho, o que eu vou fazer? Eu vou tentar aproximar a área dele por um paralelogramo. Então, imagine que ele é um pouco, ele é curvo assim, né? Então, esse ponto aqui é o P e J. Então, se eu pegar um paralelogramo aqui, ó, fazer de outra cor. Se eu pegar um paralelogramo aqui, ó, concorda que eu posso aproximar a área dessa coisa em vermelho? Né? Esse aqui é o S e J, o retalho, né? Em vermelho. Então, eu vou aproximar essa área curva em vermelho por essa área aqui, ó. Essa área do paralelogramo, a gente sabe que se a gente calcular, se eu conseguir quem que é esse vetor aqui, ó, A e B, então, se eu pegar o produto vetorial, a norma do produto vetorial de A por B, depois a gente vai ver quem que é esse A e quem que é esse B. A gente vai ter exatamente a área do paralelogramo, não vai? Lá da geometria analítica, quando você faz a norma do produto vetorial entre os vetores A e B, ele dá um camarada aqui, né? Perpendicular. Mas quando você calcula a norma dele, que seria a raiz quadrada das coordenadas ao quadrado, a gente vê que esse tamanho aqui, né, desse camarada, ele coincide com a área do paralelogramo gerado pelos vetores A e B. Então, a ideia aqui é fazer isso. Agora, como que eu obtenho os vetores A e B? A ideia é, novamente, utilizar o quê? As curvas de grade e calcular o quê? As derivadas parciais da função. Então, observe aqui, ó. Se você pega uma direção constante, imagine que você saiu desse ponto aqui, ó. Você saiu desse ponto e veio para esse ponto aqui, ó. Você caminhou só na direção U, não foi? Você manteve o V constante. Se você manteve o V constante, você saiu desse ponto e veio para esse ponto. Tá vendo? Ó, você saiu do UI e foi para o UI asterisco mais delta U, e o VJ, que é a segunda coordenada, ficou presa, tá vendo? Ou seja, você tá na horizontal. Então, se você saiu desse ponto e veio para esse ponto, então significa que o V ficou fixo e você pode calcular a derivada parcial em relação a U. Ok? A derivada parcial em relação a U é dada por essas fórmulas aqui, ó. E, da mesma maneira, se você pegar para poder fazer, por exemplo, esse vetor B aqui, ó. Para fazer esse vetor A, esse outro lado aqui, ó, que seria aqui, ó. Você tem aqui e aqui, né? O que você fez? Você saiu desse ponto e foi para esse. Esse ponto aqui você manteve o I asterisco fixado e o VJ asterisco saiu de VJ e foi para VJ mais delta V. Ou seja, você andou aqui na vertical. Então, se você andou aqui na vertical, você vai ter a derivada parcial em relação a V, porque você manteve o U constante. Beleza? Aí você pode pensar, bom, eu sei que... Aqui está faltando um asterisco. Eu sei que os vetores é dado pelas derivadas parciais em relação a U e em relação a V.
Mas na prática, como é que eu... E as expressões para eles são dadas por isso aqui, ó. Mas na prática, como é que eu faço essa aproximação? Em outras palavras, como é que eu saio dessa coisa aqui curva? Vou fazer de novo o desenho aqui. Ó, como é que eu saio disso aqui, que é a realidade, que é curva, para essa reta? Eu estou pegando tangente aqui, não estou? E como é que eu saio dessa curva aqui, que é a realidade, para ir para esse vetor aqui? Então, esse camarada aqui eu estou chamando de RU, e esse aqui, RV. Então, como é que eu saio do RU asterisco, que seria exatamente isso aqui em azul, e o RV asterisco, que seria isso aqui em azul, para poder fazer a aproximação dessas coisas curvas. Então, aqui a gente vai utilizar o quê? A gente vai utilizar a definição de derivada parcial. A definição de derivada parcial em relação a U, vocês lembram que era o limite, né? Ou seja, do ponto final seria esse, menos o ponto inicial, que seria esse, ou seja, esse ponto aqui, ó, não sei se dá para só limpar aqui novamente. Ou seja, esse ponto final aqui, ó, que eu estou marcando por isso aqui, ó, menos o ponto inicial é esse, tá vendo? Então, esse menos esse, dividido por quem? Dividido por delta U. Tá vendo? Ponto final, menos o ponto inicial aqui, dividido por delta U. Então, se eu não calculo o limite, o que eu poderia fazer? Se eu retiro o limite, eu vou aparecer uma aproximação, tá vendo? Se eu pego esse camarada aqui e multiplico aqui desse lado, você vai ter que essa diferença aqui, multiplicando cruzado, né? Esse vezes esse, é aproximadamente essa diferença que eu quero. Então, eu quero esse menos esse, tá vendo? Eu quero esse menos esse. Então, eu posso escrever essa diferença como sendo RU asterisco vezes delta U. Da mesma maneira, para a derivada parcial em relação a V, se eu não faço o processo de limite, eu coloco a aproximação, multiplico cruzado aqui, ó, eu vou ter o delta V vezes a derivada parcial em relação a V, igual a essa diferença, esse menos esse, que é exatamente o que eu preciso aqui, ó. Tá vendo? Eu preciso desse ponto, que é esse ponto final aqui, ó, que seria esse aqui, né? Menos esse, que seria o ponto inicial. O ponto inicial aqui é igual para todo mundo, ou seja, esse menos esse, para fazer o vetor desse lado aqui, ó. Eu tenho um vetor nessa direção e tem outro vetor nessa direção, que seria as derivadas parciais em relação a U e em relação a V. Então, aqui tem um desenho, tá vendo? Aqui é exatamente o ponto inicial para todo mundo, aqui o ponto final, original, aqui lá embaixo o ponto final original. Então, quando você pega a área, ou seja, esse aqui seria o A e o B que eu chamei lá em cima, deixa eu ver, qual que é a letra? Acho que foi A e B que eu chamei. Esse camarada aqui seria o A, esse aqui seria o B. Seriam os vetores, tá vendo? Então, como que se aproxima esse menos esse? Delta U vezes RU, a derivada parcial em relação a U asterisco. Como é que se aproxima esse menos esse no retalho? Pegando quem? Delta V vezes a derivada parcial em relação a V. Beleza? Ficou claro, gente? Como que a gente vai sair do retalho para ir para o paralelogramo? Sim? Beleza. Então, agora, Sim. calcular a área do paralelogramo, a gente sabe da geometria analítica. Eu vou pegar e fazer o produto vetorial dos lados do paralelogramo, né? Então, esse aqui é um lado do paralelogramo, esse aqui é o outro lado. Isso aqui é um número, isso aqui é um número, então ele pode sair para fora, tá vendo? Do produto vetorial. E eu fiquei com o produto vetorial entre esses dois vetores. Esses dois vetores aqui são exatamente as derivadas parciais em relação a U e em relação a V naquele ponto P e J. Ok? Por isso que tem esse asterisco aqui. Aí o que acontece? Se você pega e faz isso para todo o retalho, você vai preencher a superfície. Então, a área da superfície significa o quê?
Se eu somar a área de todos os paralelogramos, que é o que está acontecendo aqui, ó. Se eu somar a área de todos os paralelogramos, tá vendo que isso aqui dá a área de um isso aqui dá a área de um paralelogramo que vai cobrir um determinado retalho, né? Como o I e o J tá variando de 1 até N, tá vendo? Então aqui você vai pegar todo mundo. E aí, se você faz o M e o N ir para mais infinito, fica melhor ainda. Por que fica melhor ainda? Porque você vai pegar o retalho cada vez menorzinho. Se você pega o retalho cada vez menorzinho, vocês concordam que ele vai ficar parecido com um pedaço de plano? Quanto menor você pegar ele? Ficou claro, gente? Sim. Então, o que acontece? Se eu vou pegar o M e o N para mais infinito, eu vou ter uma soma de rima, não vou? Uma soma dupla de rima disso aqui, ó. Quando eu faço o M, se eu pego o limite disso aqui, ó, com M e N tendendo a mais infinito, isso aqui dá exatamente a integral dupla, não dá? A soma dupla de rima lá do início do curso que a gente viu, integração dupla. Então, eu vou ter a integral dupla sobre D, tá vendo? De RU, quem que é D, né? Esse D aqui é exatamente esse camarada aqui, ó, que eu tô cobrindo a superfície utilizando ele, tá vendo? Esse aqui é o meu D da história. O retângulo que eu peguei aqui, tá vendo? Ou seja, esse retângulo aqui se transformou nessa superfície, utilizando a minha parametrização R. Então, isso aqui nos motiva a seguinte definição. Se uma superfície parametrizada suave S é dada por essa equação vetorial, com x, y, com o V pertencente ao domínio D, e S é coberta uma única vez quando o V abrange todo o domínio D dos parâmetros, então a área é dada por essa integral dupla, onde esse RU que aparece aqui é exatamente a derivada parcial em relação a U, ok? Ou seja, a derivada de x em relação a u, mais a derivada de y em relação a u, mais a derivada de z em relação a u. E esse RV que aparece aqui é exatamente a derivada parcial em relação a v. Ou seja, a derivada de x em relação a v, mais a derivada de y em relação a v, mais a derivada de z em relação a v. Ficou clara a fórmula? Como é que a gente chegou na fórmula? Ficou? Beleza, então. Aí, para terminar, a gente tem um exemplo aqui. Logicamente, aqui a gente vai utilizar uma bomba atômica para matar uma ameba, né? Por quê? Porque da geometria euclidiana eu sei como é que calcula isso aqui sem integral, sem nada, né? A gente sabe que a área da superfície da esfera é dada por 4πr ao quadrado, né? O R aqui é A. Então, já terminaria aqui, né? Ou seja, acabou, já sei qual é a resposta. Tá, mas como que a gente vai utilizar isso aqui para poder usar a teoria que a gente acabou de aprender? Eu vou parametrizar a minha esfera, e para isso eu vou utilizar coordenadas esféricas, que é a coisa mais natural de se fazer para parametrizar uma esfera de raio A. Esse A aqui está fazendo o papel do ρ, lá da esfera, né? Das coordenadas esféricas que a gente viu. Os parâmetros aqui vai ser φ e θ. O θ varia de 0 a 2π no equador. O φ varia do polo norte ao polo sul, que é a variação. O φ varia do polo norte ao polo sul. Aí eu preciso calcular o produto vetorial entre esses vetores. Esse camarada aqui está fazendo o papel do RU e do RV, né? Da história lá, né? Só que agora o U meu é θ e o V meu é φ. Então, eu preciso disso aqui e depois eu preciso ainda da norma, né? Ou seja, a raiz quadrada das coordenadas ao quadrado. A gente vai ver quem são essas coordenadas aqui, né? Bom, então, se eu sei quem que é x, observe que esse x aqui, ele depende de φ e de θ. Esse y aqui, ele é uma função que depende de φ e de θ. E o z, por mais que só tem φ aqui, mas é uma função também que depende de φ e de θ. Então, utilizando as fórmulas, eu vou
jogar aqui na minha no meu primeiro vetor aqui a derivada parcial em relação a θ, e aqui no segundo a derivada parcial em relação a φ. Quando você deriva isso aqui em relação a θ, a seno de φ fica constante, e a derivada do cosseno é menos seno, beleza? Quando você deriva isso aqui em relação a θ, a seno de φ fica constante, e a derivada do seno de θ é cosseno de θ. E derivada de z em relação a θ, zero. Por quê? Porque isso aqui só depende de φ, então é constante. Ficou claro? Beleza, então vamos para a próxima. Eu vou derivar x agora em relação a φ. Então, se eu vou derivar φ, então a cosseno é constante, não é? A vezes cosseno é constante. A derivada de seno de φ dá cosseno de φ. Vou derivar o y em relação a φ. Então, o a seno de θ é constante. Vou derivar o seno de φ de novo. Então, ficou cosseno de φ de novo. E a derivada disso aqui em relação a φ, a derivada do cosseno é menos seno, beleza? O a é constante, então deu essa coisa aí. Então, aqui eu tenho já pronto o meu determinante, agora é só fazer conta. Não precisa ter preguiça de fazer a conta, ok? O que acontece? Aqui deu uma conta um pouquinho grande, por quê? Porque esse determinante aqui você vai ter que colocar algumas coisas em evidência. Mas só que... O fone está saindo porque está ao contrário. Só que o que acontece? Isso aqui é fácil de fazer, ou seja, na direção I, na ida, você vai pegar esse vezes esse, né? Depois, na volta, vai zerar, tá vendo? Por causa do zero. Você vai fazendo aqui. Essas contas depois vocês olham, né? Ou seja, tem aqui na direção I, tem aqui na direção J, tem isso aqui na direção Z. Ou seja, já coloquei já simplificado já para vocês as componentes do vetor R θ vetorial com R φ. Bom, então deu isso aqui, tá vendo? Agora eu quero a norma, né? Tá faltando um módulo aqui, né, da norma. O que é a norma? É a raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado, tá vendo? Primeira coordenada ao quadrado. Peguei esse aqui ao quadrado, ficou a quarta. Esse aqui ao quadrado, deu seno à quarta. Esse aqui ao quadrado, deu cosseno ao quadrado. Mais a segunda coordenada ao quadrado, que é essa aqui, ó. A quarta, seno à quarta, seno ao quadrado. Mais isso aqui ao quadrado também. Né? Eleva ao quadrado, eleva ao quadrado, eleva ao quadrado, extrai a raiz. Aqui, você pode colocar o a quarta seno de φ em evidência, tá vendo? Fiquei com cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, então essa parte aqui vale 1. E aqui eu fiquei com a quarta, só reescrevi, né? Reescrevi essa parte aqui. Então, eu fiquei com a quarta seno a quarta quieta aqui, e aqui eu fiquei com essa outra coisa aqui. Aqui dá para você colocar ainda a quarta, aqui tem 4, aqui tem 2, né? Então, dá para colocar um quadrado em evidência. Tá vendo? Um quadrado aqui em evidência. A quarta dá para colocar em evidência. Sobrou, novamente, esse camarada aqui vale 1. Então, sobrou quem? Raiz quadrada de a quarta seno ao quadrado. Então, dá para tirar a raiz aqui, né? Observe, quando você extrai a raiz, a resposta poderia ser mais ou menos, né? Por que não apareceu mais ou menos? Porque o φ ele varia entre 0 e π, e o seno, no primeiro e no segundo quadrante, é positivo, né? Se ele é positivo, então não tem chance de sair negativo lá de fora aqui. Então, o seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante, que é aqui, né? Então, por isso que deu a ao quadrado seno de φ. Então, jogando na fórmula, eu parametrizei a minha esfera. Essa aqui é a variação do θ. Essa aqui é a variação do φ. Ok? Θ vai o equador. E esse aqui é polo norte, polo sul. Então, por isso que vai de 0 a 180. E essa conta aqui a gente descobriu que vale a ao quadrado seno de φ. Então,
essa integral aqui de fora eu posso resolver ela, né? Porque os limites de integração aqui são constantes, eu posso multiplicar as integrais. Esse a ao quadrado pode sair para fora, então saiu isso aqui. Essa integral de dentro aqui, qual que é a primitiva? A primitiva de seno de φ é menos cosseno. Então, coloca aqui 2π ao quadrado, que multiplica, vamos colocar esse menos aqui. Cosseno de 180 vale menos 1, menos da fórmula e menos da fórmula, né? Observe que eu tirei esse menos para fora já, né? Então, vai ficar menos 1, porque cosseno de 0 vale 1 positivo. Então, aqui ficou menos 2 vezes esse menos 2 aqui deu 4π ao quadrado, que é exatamente o resultado que a gente precisava, né? Ok? Deu um pouquinho de volta, mas chegamos no mesmo resultado. Significa que a teoria é consistente, né? Ficou claro a conta, gente? Beleza. Ariane, Bruna, Alicia, tá ok? Aqui tem a observação. Se a gente tiver uma parametrização do tipo gráfico, que é que a gente aprendeu lá atrás, né? Então, a fórmula era dada por Rx, Ry, porque minha parametrização ficaria com essa carinha aqui, ó. O x e y faziam o papel do u e do v, e esse z que aparece aqui era quem? Era exatamente o f de xy. O z igual a f de xy. Então, a fórmula ia dar exatamente isso aqui, ó. Raiz quadrada de 1 mais dz. Que é para você ver, ó. O que é Rx cartesiano Ry? I, J, K. Quem que é Rx? 1, 0, 0. Quem que é Ry? 0 não, aqui não é 0 não, né? Porque o Z, ele depende de... Ó, o Z, ele depende de x e y. Então, isso aqui seria a derivada parcial de Z em relação a x, beleza? Porque esse Z aqui, ele depende de x e de y. Quem que é a derivada parcial em relação a... Esse aqui é o Rx. Quem que é o Ry? Derivada disso aqui em relação a y é 0, derivada disso aqui em relação a y é 1, e a derivada disso aqui em relação a y é alguma coisa que eu não sei quem é, vai depender da função, né? Então, quando você faz a conta, ó, pra você ver, na ida, no i zero, na volta vai dar menos a derivada parcial de z em relação a x, na direção i. Na ida, o j zero, tá vendo? E na volta vai dar menos a derivada parcial de z em relação a y na direção j. E o k na ida vai dar 1 positivo e na volta 0. Então, mais k. Então, esse aqui é o meu Rx cartesiano Ry. Então, quem que é a norma disso? É a raiz quadrada. Quem que é o vetor? Isso aqui é o quadrado, tá vendo? Isso aqui é o quadrado, tá aqui, ó. Isso aqui é o quadrado, tá aqui. Quem que acompanha o k aqui é o 1, né? 1 na direção k, mais 1 ao quadrado tá aqui. É exatamente a minha fórmula para o caso que a gente viu como parametrização do tipo gráfico. Lá atrás. Dúvidas da aula de hoje? Tô dando aula por enquanto não. Pra você ver como é que eu tô vendo aqui vocês, Por né? enquanto, Tô não. dando aula para ninguém, né? Até entanto, para ninguém assim aparecendo, né? Ou seja, hoje foi a aula, bateu o recorde, né? 0 aparições. Por enquanto, não? Beleza, então. Então, bom dia para todo mundo e fiquem com Deus. Até semana que vem. Semana que vem a gente termina, né? Pode ser que semana que vem a gente vai ter uma novidade em relação a essas aulas síncronas. Aguardem cenas do próximo capítulo aí. Até. Até mais, Ariane. Bom dia, Bruna, Brenda, Nayane, Alicia, Érica. Bom dia. Até mais, Ariane. Bom, por hoje é isso. Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que estarei respondendo na medida do possível. Aproveite-se para se inscrever no canal, ative as notificações, porque toda terça e toda quinta teremos aula nova no canal. Até mais!